Oi, oi, meus amores, mais um vídeo começando aqui no nosso canal, no canal da sua Sublimela. E hoje eu vim aqui para falar com vocês de um assunto bastante sério, um assunto polêmico. E, meus amores, eu confesso para vocês que eu fiquei bastante hesitante para fazer esse vídeo, porque quando eu criei esse canal, eu não queria falar das coisas ruins e negativas da França, eu queria mostrar mais as coisas boas. Mas como teve muitos leitores que me pediram, então eu decidi fazer esse vídeo falando um pouco da situação social atual aqui na França. Meus amores, eu confesso pra vocês que eu tô impressionada com essa janela, com esse escuro. Eu não gosto de escuro, eu detesto escuro. E eu tô imaginando se um homem aparecesse ali atrás. De vez em quando eu fico com medo aqui nesse prédio, porque é um prédio bastante antigo. Eu acho que é do século XVIII, do século XIX, uma coisa assim. E uma vez eu tava dormindo, quer dizer, eu tava meio dormindo, meio acordada, e eu vi um fantasminha aqui dentro do meu apartamento. Vocês vão achar que eu sou louca. Não, mas é verdade, eu vi, mas o mais impressionante é que eu não tive medo. Era uma menininha vestida de branco com cabelo longo. E nesse período agora, os franceses partem de férias. Eu acho que eu sou uma das únicas a estar no prédio. Aí eu fico com medo, entendeu? Eu fico assim meio assustada. Mas bom, breve, vamos fazer o nosso vídeo. Meus amores, eu acho que vocês acompanharam aí no Brasil, pelos noticiários, o que aconteceu aqui na França, logo depois que a seleção francesa ganhou a Copa do Mundo. Eu estive em Paris, quando eu estive lá, tudo estava correndo bem, o pessoal estava alegre, festejando, brindando, eu até fiz um vídeo mostrando para vocês. Mas quando chegou uma certa hora da noite, foi lá que começou o grande terror. Não é a primeira vez que isso acontece, por sinal, é uma coisa que está ficando cada vez mais frequente aqui na França. A gente está quase tendo que se acostumar com essa nova situação que a França está vivendo. No Champs-Élysées, toda vez que tem uma festa, um evento especial, sempre termina desse jeito. Inclusive, desde que eu cheguei aqui, uma vez eu queria passar o ano novo no Champs-Élysées, meu ex-marido me disse, não, eu não gosto, é muita gente, é muita bagunça. Tem sempre aquele grupo pra botar fogo, para botar merda, mas eu acho que nunca foi tão grave como foi dessa última vez. Lojas arrombadas, roubos, carros incendiados, quebrados, apedrejamentos, degradação de bens públicos, restaurantes quebrados, degradados. Gente, a cena que eu via na televisão, a cena que eu vi nos vídeos, parecia que você não estava na França, mas sim na Síria. E isso não foi só em Paris, atingiu a França inteira, as grandes cidades como Marselha, Lyon, Bordeaux. Foi assim como se eles tivessem combinado de todos ao mesmo tempo fazer esse grande vandalismo aqui na França. Os autores desses atos, nós já sabemos quem é, de qualquer forma são sempre os mesmos. É aquele grupo de imigrantes que vem para aqui e não se integra, que usa a França simplesmente pelos benefícios que ela dá para eles, mas eles nunca aprenderam a amar e a respeitar o país que os acolheram. Eles cospem no prato que eles comem, são ladrões, delinquentes, pessoas que, em vez de tentar se integrar, em vez de tentar se adaptar no país que deu tudo para eles fazem que destruir, eles fazem que vir para aqui, trazer os maus hábitos dos países de origem deles. Gente, tudo hoje em dia é racismo, mas as pessoas têm que aprender a raciocinar. Eu não sou contra a imigração, eu acho que a imigração é importante, a imigração ajudou a França. Inclusive, a maioria dos imigrantes aqui trabalham, tem uma vida normal. Eu estou falando aqui, entendam bem, eu estou falando aqui de um pequeno grupo que vem para a França e não se adapta, e não quer se adaptar, e não quer melhorar. E, em vez de tentar mudar de vida, tentar pensar de outra forma. Mas, bom, essas pessoas a gente não tem como mudar a mentalidade delas, porque quando a pessoa não quer, a gente não pode forçá-la a querer. E é o que a França está querendo. A França está querendo forçar a integração dessas pessoas, só que elas nunca vão se integrar. A situação é grave, gente, a situação é grave, é delicada. Eu fiquei a semana passada, eu estava passando mal, sinceramente eu estava me sentindo mal, porque quando eu vejo um país bonito como a França, um país que já conheceu, teve um passado e uma história gloriosa, se tornar o que está se tornando, eu acho isso bastante triste. Aparentemente tinha também franceses envolvidos no vandalismo, mas eles eram minoria, eu sou capaz de botar minha mão no fogo por isso. Os franceses cometem delitos, eles não são santos, eu não estou dizendo isso, mas não é o estilo deles de fazer esse tipo de destruição.
E eu vi também na televisão, eu vi nos vídeos o rosto, o físico era estrangeiro. Infelizmente, eu queria estar dizendo o contrário, porque eu acho tão bonito quando o imigrante vem e se integra, que ele tenta melhorar a vida dele, que ele tenta melhorar a vida da família dele, que ele tenta se melhorar como pessoa, que ele tenta absorver as coisas boas que a França tem para oferecer para eles. Mas a mentalidade de alguns árabes, gente, é difícil, porque eles guardam ainda um rancor da França em relação ao colonialismo. É como se nós brasileiros, pardon, é como se nós brasileiros fôssemos morar no Portugal e começássemos a destruir o Portugal, a querer quebrar o Portugal, a querer se vingar nos portugueses, porque nós fomos colonizados pelo Portugal há 500 anos atrás. É essa a mentalidade. E o pior é que nem é as pessoas que sofreram diretamente com o colonialismo, que são os avós deles, com os bisavós. Esses aí vieram para a França e se integraram, quer dizer, se integraram até um certo ponto, mas respeitavam a França. Tá? Mesmo se eles guardavam os costumes dele do país de origem, são os filhos, são os netos que agora vêm com essa mentalidade de vingança, essa mentalidade mesquinha. É como se eles não tivessem evoluído como pessoa, como ser humano. Eu acho isso realmente muito, muito estranho. Quero ressaltar aqui mais uma vez que nem todos os estrangeiros são assim, eu não estou colocando todo mundo no mesmo saco. Eu tenho amigos africanos, eu tenho amigos árabes, eu já namorei um árabe, eu tenho uma amiga árabe, inclusive ela mudou até o nome dela porque ela estava tendo dificuldade de achar trabalho. Ela nunca aceitou comportamentos de alguns compatriotas dela, então ela decidiu de assumir a França totalmente, mudou o nome dela, colocou um nome francês. E eu acho isso assim um pouco triste, né, gente? E o pior é que a França não faz nada para mudar a situação. Quando é um cidadão normal que comete um delito, lá a justiça cai em cima. Mas quando são esses delinquentes, a justiça passa a mão na cabeça. Eu não sei qual é a intenção do governo da França. O pior é que com a crise migratória, tá chegando todas as semanas aqui, todos os dias, muitos imigrantes. Gente, se vocês quiserem saber a minha opinião sincera, em 18 anos de França, eu tô achando que tá piorando cada vez mais. A França tá se degradando, a Europa está se degradando. E, inclusive, eu esperei até uma semana para fazer esse vídeo, porque quando eu vi as cenas na televisão, eu fiquei tão revoltada que se eu viesse aqui fazer esse vídeo no dia mesmo ou no dia seguinte, eu acho que eu ia falar mais do que eu não devia, tá? Mas com essa crise migratória, eu acho que a situação vai piorar cada vez mais. Toda semana, só aqui em Paris, gente, eu acho que é mais de 500 imigrantes que chegam. Todas as semanas, só em Paris. Quer dizer, eu acho que a União Europeia não faz nada para resolver esse problema. Eu acho que a Europa não tem condições de receber todos esses imigrantes. Aí tem pessoas que vêm dizer, ah não, mas tem que ajudar os imigrantes e tudo. Gente, a França não tem mais condições, eu tô falando isso pra vocês. Vocês vão em Paris, é imigrante na rua, eles não têm onde colocar esses imigrantes. Eles não podem localizar todo mundo que chega, é impossível, é impossível. E você não pode receber imigrante sem dar uma estrutura para ele e para a família dele, entendeu? Tem que ser uma coisa assim bem organizada. Não é bem assim. A Europa não pode também receber toda a miséria do mundo. Todas as semanas são barcas e barcas e barcas e barcas que vêm da África. Imagine se chegassem todo mundo assim no Brasil e o Brasil tivesse que acolher. Imagine se o Brasil fosse um país rico e tivesse condições de acolher esses imigrantes e que todas as semanas chegassem barcas e barcas. Chega uma hora que satura e não tem condições. E o pior é que a maioria desses imigrantes, quando eles chegam, não tem como eles se integrar, não tem como a gente pedir para eles de chegar e já se comportar como um francês. Isso é praticamente impossível. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se continuar no ritmo que tá indo, eu não dou nem 10 anos para a França virar um país de terceiro mundo, tá? Porque há 10 anos atrás a gente não imaginava que ia ter essa crise migratória, ninguém previu nada. O governo não está fazendo nada para mudar essa situação. Parece até que existe uma vontade da comunidade europeia para que isso aconteça. Eu não sei qual é o interesse que existe por trás. A gente está falando aqui na Europa do grande complô. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso no Brasil. E olha que eu não sou uma pessoa negativa, tá? Eu sou uma pessoa mais positiva, eu gosto sempre de ver o lado bom das coisas. Mas a gente tem que ser realista na vida e é também no meu interesse que a França reencontre a sua soberania. Mas a gente não pode ficar cego, a gente tem que ver as coisas tal como elas são e tem que ter um QI de ameba para não entender o que está acontecendo. Tem que se saber que esses vagabundos, esses filhos da mãe que quebram a França, que arruinam a França, eles nunca trabalharam.
Provavelmente os pais deles também nunca trabalharam, sempre viveram do social, então eles nunca aprenderam o valor do trabalho, eles não têm consciência do valor das coisas. Para eles é muito fácil chegar, quebrar, tocar fogo em tudo. Ah, a França tem dinheiro suficiente para colocar de volta. A França não, nós, porque somos nós que pagamos os impostos. A polícia não tem nenhum poder de ação. Eu não gostaria de ser policial aqui na França porque tem que ter sangue de barata. Eles não têm nenhum poder de... Mesmo quando eles prendem, eles fazem todo o trabalho deles, mas logo depois a justiça solta. Então é como se o trabalho do policial não valesse nada. Os policiais são insultados, são apedrejados, os bombeiros também são apedrejados. E é porque existe essa impunidade que eles continuam a fazer o que estão fazendo, meus amores, infelizmente. E a França, e quando você fala isso com o francês, da situação total, eu não sei em que mundo eles estão no mundo de bisounours, como a gente diz aqui na França, mas quando você conversa dessas coisas com o francês, eles ficam, ah, ué, ah, bom, eu acho estranho também o comportamento. Tudo que está se passando, na verdade, é porque o francês e o governo francês está deixando. Porque se eles quisessem, eles já teriam acabado com essa situação. A verdade é essa. Ao contrário do Brasil, onde a criminalidade é justificada pelo retorno material ou pela situação social do Brasil, a maioria dos criminosos não tiveram uma base familiar, não foram assistidos pelo governo. Esses delinquentes aqui da França, eles tiveram toda a estrutura, eles tiveram escola gratuita, eles foram alimentados, eles tiveram lá, eles tiveram tudo. Então, nada justifica a atitude deles, tá? Mas tem que se saber que o que eles fazem aqui na França, esses delinquentes, não é pelo prazer de um retorno material, mas simplesmente pelo prazer de fazer o mal, tá? Pelo prazer de fazer vergonha à França, pelo prazer de sujar a imagem da França no exterior. Não estou justificando o que acontece no Brasil, porque nenhum delito é justificável, mas é simplesmente para mostrar para vocês a diferença entre um país e outro. Olha só, tem lugares aqui na França, por exemplo, onde os franceses não podem mais passar sem ser apedrejados ou insultados. Tem ruas e bares onde as mulheres não podem entrar, é proibido. Isso é um absurdo para um país da Europa. Inclusive, teve um jornalista que foi nesses lugares para entrevistar, para perguntar. E vocês sabem o que foi que eles disseram? Não venham trazer os seus costumes de francês para aqui. Aqui é o bled. Bled, meus amores, é a forma como eles chamam os países dele, os países do Maghreb. Então, quer dizer, os caras estão aqui na França, estão aproveitando os privilégios da França e dizem a um francês para não trazer os costumes de francês para o bairro dele. É uma coisa, assim, realmente surrealista. Tem escolas aqui onde eles são maioria, as meninas não podem mais ir vestidas de saia nem maquiada porque são tratadas de puta. Eu tenho uma amiga que ela tava no trem, ela é loira, e um cara com a barba, com o djellabá, aquela roupa deles, entrou e começou a dizer que ela era o diabo, que ela tinha um satanás no corpo porque ela tinha um cabelo loiro, e começou a falar forte com ela, ameaçá-la. Os franceses, ó, ficaram biquinho, não faziam nada. Foi um africano negro que se levantou e pediu para ele calar a boca, mas ele ficou ameaçando ela, xingando ela, insultando. Ela disse que foi assim, horrível. Então é por isso que eu agora, quando eu saio, eu não saio mais sem meu spray de pimenta. Eu sei que isso não vai me salvar de uma explosão de bomba, mas se vir um idiota como esse, eu saio meu spray e dou na cara dele. Ah, dor. Outra coisa que me deixa puta da vida é que esses indivíduos, às vezes, têm mais privilégios que os próprios franceses. Tem franceses que trabalham desde os 16 anos e hoje em dia têm uma aposentadoria de merda, enquanto eles têm, assim, todas as regalias sociais que vocês podem imaginar. Os franceses com menos condições são obrigados de morar, às vezes, em HLM. HLM são prédios onde o aluguel é mais moderado e onde esse pessoal às vezes é maioria. Então os franceses são obrigados a suportar o mau comportamento deles no cotidiano, como mijar no elevador, vomitar na caixa de correios, pichar os muros do prédio, sem falar no tráficozinho de drogas que eles fazem embaixo do prédio. É uma situação realmente assim catastrófica. Então, o que esperar de um indivíduo que não sabe se comportar nem no seu próprio país? Porque eles vieram para aqui porque eles fizeram a guerra também nos países deles, tá? Eles destruíram, esse povo vive de guerra, não sabe viver em paz. Eles não sabem viver em paz com ninguém, nem entre eles mesmos eles não vivem em paz, porque eles vão viver em paz com os franceses. Eles não respeitam o país que os acolheu, eles não respeitam
o local onde os pais deles moram, o local onde eles moram. Eles não respeitam absolutamente nada. Nada, nada, nada. Zero, zero. E sem falar do terrorismo, que é uma ameaça ainda maior e ainda é mais dramático do que o que aconteceu no Champs-Élysées. O que aconteceu no Champs-Élysées não é nada face ao terrorismo. A gente fica com esse medo no cotidiano. Quando eu pego um trem em Paris, eu sempre fico pensando nisso. É um traumatismo que a gente tem que suportar assim todos os dias. E a gente nunca sabe quando e como eles vão agir. Mas bom, eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Se deixar, eu posso ficar falando aqui a noite toda sobre esse assunto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a França pode fazer tudo, absolutamente tudo por essa gente, nada vai fazer mudar a mentalidade deles. Eles odeiam a França não pelo que a França faz, mas pelo que a França é e pelo que a França representa. Se eu fosse o presidente da França, eu já teria feito uma grande faxina aqui. Todos esses maus elementos, esses vagabundos, esses ingratos, eu mandaria eles todos de volta para os países de origem. Aí lá vocês iam ver, eles iam tentar até se machucar no aeroporto para não voltar. Porque assim, eles não querem voltar, mas eles ficam aqui para destruir, para fazer merda. E eu não sei porque a França fica insistindo nesse casamento que não dá certo, sabe? Eles ficam tentando salvar o que não tem salvamento. Eu não sei o que é que se passa pela cabeça do povo aqui da França, eu não sei. E o pior é que se você conversar isso com eles, eles ainda vão te chamar de racista. Eles dizem assim, ah, mas eu não quero fazer isso porque eu não quero que me tratem de racistas. Gente, parece que eles tomaram, eu não sei que remédio foi que eles tomaram, parece que drogaram os franceses, eu não sei, eles não têm ideia do que está acontecendo no país deles. Eu acho que eles ainda não se deram conta do que está realmente acontecendo, ou se deram conta, tem vergonha de falar. Mas eu tenho a impressão que eles ainda não acordaram para a situação, da gravidade da situação. Aí vocês veem um dos países mais lindos do mundo, um dos países mais sonhados e desejados, perder a identidade dele, perder a essência, o comportamento das pessoas mudam, as incivilidades aumentaram. Quando eu cheguei aqui na França, quando eu ia atravessar a faixa de pedestre, automaticamente os carros paravam. Hoje em dia, raramente um carro para. Eu tenho que ter cuidado quando eu vou atravessar. Você entra no ônibus, às vezes as pessoas não cedem lugar para as pessoas idosas, não cedem lugar para as mulheres grávidas, eles têm que pedir. O que mais, o que mais, o que mais. Outra coisa, quando eu entrava no metrô, no ônibus ou no trem, sempre tinha pessoas lendo. Hoje em dia a gente não vê mais. Quer dizer, hoje em dia as pessoas têm o telefone, a linguagem muda, as artes, até as artes mudam, sabe? Não é mais o mesmo nível. É verdade que o mundo está em transição e tem que se saber que tudo que está acontecendo hoje em dia na França não é só na França. A Inglaterra está sofrendo os mesmos problemas, a Alemanha, mesmo a Suécia e a Dinamarca, que eram os países assim reputados por serem muito calmos, depois dessa vaga migratória está sofrendo também com problemas de delinquência. Então é uma coisa assim muito grave. Eu acho que a culpa é da União Europeia, eu acho que isso foi um grande erro. Porque é o seguinte, a União Europeia, ela controla até a quantidade de imigrantes que você tem que receber. Teve um país, eu não me lembro qual, que refusou uns imigrantes e teve que pagar 250 mil euros por imigrante. Vocês se dão conta da situação? Quer dizer, os países ficam presos à decisão da União Europeia. Se a União Europeia diz que você tem que pegar tanto de imigrantes, eles são obrigados a aceitar. Países como a Itália e a Hungria já fecharam a fronteira, dizem que não vão mais pegar imigrantes. A Inglaterra já saiu da União Europeia com o Brexit e para recuperar também a soberania dela, viu que o barco está afundando. E eu acho que se continuar desse jeito, a União Europeia vai ser dissolvida dela mesma, porque vai chegar um tempo que as pessoas vão se dar conta que isso foi um grande erro. Não tem nenhum controle de fronteira, quer dizer, esses terroristas, esses caras que aprontam aqui na França, assim que a coisa começa a pegar fogo, eles passam de um país para o outro livremente, porque não tem controle. Quando você vai de um país da União Europeia para outro, não tem controle de fronteira, então você não tem nenhum controle do que se passa, de quem entra e de quem sai do país, entendeu? Então, quer dizer, mesmo se a Alemanha pega um tanto de imigrantes, isso não quer dizer que os imigrantes depois vão sair da Alemanha para ir em outro país, entendeu? Então é uma coisa que eu acho que não funciona a longo termo e acaba causando bagunça.
Então, vocês brasileiros que querem conhecer a Europa, se apressem, porque talvez daqui a alguns anos, eu acho que mais rápido do que a gente imagina, só vai existir a memória da França europeia, da Europa europeia aqui. Eu sei que eu tô sendo trágica e negativa, inclusive não é no meu costume de ser assim, mas eu sou realista, tá? Eu acho que as coisas mudaram assim muito radicalmente, muito rapidamente. Então ninguém sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, só Deus sabe. Daqui 4 anos vai ter eleição aqui na França. Eu espero que dessa vez os franceses vão escolher o bom candidato. A candidata que eu votei, que eu escolhi, infelizmente ela não passou, mas ela tinha um bom projeto em relação à imigração. Inclusive ela queria sair também da União Europeia. Eu acho que era a melhor decisão que a França poderia tomar. Mas bom, meus amores, vamos ficar positivos e acreditar que a Europa vai dar uma reviravolta, mesmo porque eu não tenho vocação nenhuma para sair sem maquiagem vestida de uma burca. Brincadeirinha. Então é isso aí, meus amores, é o final do vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que me escutaram. Vocês foram um pouco os meus psicólogos hoje, porque eu tava precisando desabafar. Porque tudo isso que tá acontecendo, mesmo inconscientemente, nos atinge. As pessoas ficam mais agressivas, mais ansiosas. Eu tenho sentido crises de angústia de vez em quando. Tô sendo sincera com vocês. Eu espero não ter ofendido ninguém, tá? Tudo que eu falei aqui é simplesmente a realidade do que eu tô sentindo, do que eu tô vendo, tá? Então, só quem tá aqui para entender realmente a situação. Eu gostaria muito, como seria maravilhoso se todos os povos pudessem se integrar, viver juntos, sem confusão, sem problemas. Se fosse assim, seria muito fácil, seria maravilhoso. Mas, bom, nesse mundo que a gente vive, a gente não pode esperar muita coisa, porque o ser humano ainda não evoluiu o suficiente para viver juntos sem causar problemas, infelizmente. Mas é isso aí, a vida continua, né? Vamos acreditar em Deus, vamos ter sempre fé. Um grande obrigada a todas as pessoas que assistiram esse vídeo até o final, aos novos inscritos, as pessoas também que me acompanham desde o início, tá? Vocês me motivam a continuar a fazer o meu trabalho, tá? Então, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o comentário de vocês, de clicar no like, e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande beijo da Sublimela e até a próxima, meus amores. Beijos, tchau!